Estudos iniciais de encostas localizadas na região metropolitana do Recife. Em maio desse ano, a região metropolitana registrou altos índices pluviométricos, 287,1 milímetros de acordo com o IMET. Isso ocasionou graves consequências para as pessoas em áreas de ocupação de morros, inclusive vitimando 128 pessoas. Devido a essas graves consequências, nosso trabalho teve o objetivo de analisar a aplicabilidade do checklist de mapeamento de risco, fazendo o levantamento das características da encosta antes do deslizamento, identificando o grau de risco que ela possuía e, por fim, estudando o tipo de movimento de massa ocorrido na encosta após o desastre. Boa noite a todos, meu nome é William Almeida, eu sou discente de Engenharia Civil do IFPE Campus Recife e sou aluno voluntário no projeto de extensão acadêmica de estudos de áreas de risco em ocupação em morros na região metropolitana do Recife, sob orientação do professor Rubier Muniz e com orientação de Inaldo Minervino. Dando seguimento à introdução apresentada por Vanessa, vamos falar agora um pouco sobre a nossa metodologia. E ela se baseou no mapeamento das áreas de risco para verificação das condições locais e das características que geram riscos potenciais. Para esse enquadramento de potencial de risco, foi elaborado um checklist composto em 2 laudas, baseado na cartilha de mapeamento de riscos em encostas e margens de rios do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nós adaptamos, não chega a ser uma adaptação, e sim a formulação de um checklist totalmente nosso, com adequação para a realidade recifense da região metropolitana do Recife, onde nós condensamos fatos pertinentes como inclinação e declividade dos morros e encostas, densidade populacional, estado da vegetação, se é nativa ou se é de cultivo, e se for de cultivo, quais os tipos de cultivos que há nessas regiões, se há terra nua ou não, descoberta, a relação das águas servidas e águas pluviais, se existe algum tipo de canalização, de recolhimento, coleta, descarte, de tratamento dessas águas, ou se elas são descartadas a céu aberto. Todos esses fatos são condensados dentro dessas 2 laudas e, ao final, nós analisamos todos esses pontos e estabelecemos um grau de risco que varia de R1, R2, R3 ou R4, indo do 1 de baixo risco ao R4, que é o mais alto grau de risco. Isso ajuda a nortear os órgãos públicos como Defesa Civil, bombeiros e até mesmo a população local, auxiliando-os tanto na tomada de decisão quanto a o que fazer diante de uma situação de risco, como a nos ajudar em estabelecer soluções de engenharia para podermos manter essas encostas mais seguras e mais estáveis. Para o meu estudo de caso, foi utilizada a encosta na rua Alto Santa Isabel, número 25, no bairro de Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Aqui vocês podem ver a linha do tempo da rua Alto Santa Isabel. Em 2013, o talude natural estava preservado, havia presença de poucas casas na base da encosta e ainda tinha uma presença de uma canaleta para coleta de águas pluviais. Já em fevereiro de 22, meses antes do deslizamento, já dá para notar a presença de uma cicatriz prévia de deslizamento, a vegetação nativa sendo substituída por coqueiros e bananeiras, além de a distância mínima entre a casa e o talude não estava sendo respeitada. Além disso, havia a presença no alto da encosta de águas servidas. E também o sistema de drenagem da rua de cima, do pavimento superior, não foi feito de maneira correta e estava despejando a água
na crista do talude. Com isso, em julho de 22, após as chuvas, o local desabou. Aqui vocês podem ver a presença de um homem e perante o tamanho dele perante o talude. Se vocês observarem, essa imagem aqui é exatamente o mesmo local que foi visto aqui em cima. Se vocês observarem, ó, aqui é o mesmo telhadinho, com a mesma casinha, o mesmo poste que a gente tem aqui. Nessa imagem aqui, a gente pode ver a presença de um muro de arrimo, que não desabou com o deslizamento da encosta, mas que também não foi suficiente para conter o movimento de massa, o volume de massa que deslizou. Provavelmente ele foi mal dimensionado. E aqui, na figura H, a gente consegue observar o tipo de movimento de escorregamento que foi no local, que foi um escorregamento circular, que derrubou 12 casas. E essa nossa encosta foi classificada como grau de risco 4, muito alto. Dando continuidade à nossa apresentação, agora vamos falar um pouco sobre o estudo de caso analisado por mim, que foi a Avenida Bom Jesus, no bairro de Zumbi do Pacheco, município de Jaboatão dos Guararapes. Nessa localidade, verificamos, conforme a nossa linha do tempo, que em eventos pouco antes das grandes chuvas que vitimaram a cidade no período a região metropolitana, no período de maio a junho deste ano, 2022, pouco antes desse período chuvoso, temos aqui essa imagem demonstrando um local da ocorrência, vista da Avenida Bom Jesus, sentido subindo o morro. Um destaque para essas duas casas, essa casinha verde e essa pequena casa, essa casa de alvenaria aparente, ainda antes do evento chuvoso. Aqui um destaque para uma região, a delimitação da região diretamente afetada pelas chuvas. Essa seta amarela indica o mais provável sentido da movimentação de terra. Após os eventos chuvosos, tivemos estas imagens aqui. As mesmas casas, só que agora pós-movimentação. Percebam que a vegetação foi varrida, as casas que haviam mais abaixo, também foram destruídas pelos eventos chuvosos. E o que podemos ver após esses eventos chuvosos também foi esse grande degrau de abatimento da terra que foi movida, onde ela cedeu e se movimentou para frente. Aqui, nesse V, podemos ver um indício de processo erosivo. Aqui podemos ver a vegetação escorregando ao longo dos degraus de abatimento formados. Aqui o destaque para as duas casas já destruídas. Aquela casinha verde ficou totalmente destruída, apenas com uma parede interna erguida, e a vizinha, as janelas totalmente estouradas. Aqui isso podemos ver com mais destaque. Nessa próxima imagem vemos dessa posição, sentido descendo o morro abaixo. Podemos ver nessas linhas vermelhas a inclinação ou declividade da movimentação de terra. E onde haviam casas e vegetação, agora só há destroços e entulho. Aqui, ainda muito próximo daquela casinha verde do início, que foi destruída, vemos o destaque para um cano de descarte de águas servidas. E podemos verificar também que há um envezamento nessa região, o que indica também um processo erosivo ocasionado por essas águas servidas, que foram causados encharcamento nesse ponto específico. Somando-se esse ponto com esse ponto, mais uma região densamente povoada, terra nua, presença de árvores frutíferas, somado a um intenso período de chuvas fortes, atribuímos um grau de risco 4 para essa localidade.
tendo em vista que houve vítimas fatais nesse local e grandes prejuízos pecuniários também, pois várias casas foram derrubadas. Essa é uma vista mais lateral. Estas casas aqui se situam nesse sentido, nessa localidade, e foram parcial ou totalmente destruídas. Essa aqui foi parcialmente, porque ainda sobrou esse lado. Essa foi totalmente destruída. Essa daqui também teve danos mais abaixo. Portanto, aqui observou-se por meio do mapeamento que a localidade analisada apresentava diversos sinais de instabilidade do terreno, como solo descoberto, terra nua, descarte de águas servidas direto no solo, trincas em casas e no solo, que é um princípio de erosão, além de se tratar de região densamente povoada, o que aumenta a carga exercida sobre o terreno. Por todo exposto, atribuiu-se um grau de risco muito alto, que é o R4. O regime severo de chuvas ocorrido no período de maio a junho de 2022 desencadeou o processo de movimento de massa do tipo escorregamento rotacional, confirmando a análise feita. Todos esses dados foram possíveis através de uma retroanálise e preenchimento do checklist. Quanto aos estudos iniciais de uma encosta localizada em Jardim Monte Verde, que é uma região limítrofe entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, nós tivemos os seguintes resultados. Com a realização da retroanálise da localidade, foi observado que em 2013, como podemos observar aqui na figura 3A, houve uma intensificação da ocupação que é espontânea, como a gente pode observar também na figura 3A e 3B entre setembro de 2013 e novembro de 2015, onde há uma intensificação da urbanização, porém preservação da vegetação nativa. Certo? Em 2018, o que a gente pode observar aqui na figura 3C é que há o surgimento de um muro de contenção. Né? A gente consegue observar pela primeira vez um muro de contenção através dessa série histórica retirada do Google Earth. Então, e além disso, a gente consegue observar também prováveis cicatrizes de outros deslizamentos já ocorridos, né? E essas cicatrizes podem justificar a construção justamente desse muro de contenção, que em 2022, fevereiro de 2022, que a gente pode observar na figura 3D, é que esse muro de contenção ainda está lá, mas a vegetação ela começa a crescer e começa a ficar por cima desse muro, né? E aí a gente tem também com a aplicação desse checklist que já foi apresentado na metodologia, a gente consegue identificar vários fatores de risco. E como mostra a figura 2, alguns fatores são. Na figura 2 a gente consegue observar, figura 2A, a gente consegue observar que o muro de contenção está presente, conforme mostrado aqui, mas houve um corte do pé do talude e uma distância irrisória entre as casas construídas e o talude, né, o pé do talude. Inclusive, uma das casas, como a gente vê aqui nessa figura, ainda na figura 2A, ela utiliza do muro de arrimo, do muro de contenção, como fundo da casa sendo construída. Na figura 2B, a gente também consegue observar a inclinação do talude de corte e do talude natural, onde o talude de corte tem a inclinação em 90% e o talude natural em 60%, certo? Além disso, o que a gente também conseguiu observar, já numa figura em fevereiro de 2022, na figura 3E, é a presença de bananeiras. E tudo isso, a partir do preenchimento do checklist, resultou em um grau de risco R4, ou seja, muito alto de providência imediata. Com a intensificação das chuvas, a gente consegue observar pela figura 3F, ocorreu, né, nessa localidade um escorregamento planar, certo? Em maio de 2022. E o que é importante destacar aqui é que, como a gente também consegue observar na figura 3F,
esse muro de arrimo, ele não rompeu, porém, ele também não impediu que o escorregamento acontecesse. Então, isso se deve por possíveis falhas no projeto de dimensionamento desse muro de contenção. A partir disso, nossas conclusões sobre esse projeto são que o mapeamento da área de morros, utilizando o mapeamento da área de risco, permite a identificação de fatores de risco e sua classificação. Então, isso vai permitir balizar medidas de controle, sejam elas para uso e ocupação do solo, ou seja, para estabelecimento e execução de medidas que possam mitigar esse risco atribuído, minimizando prejuízos e principalmente salvando vidas.